recomendo mesmo. É uma belíssima história de amor, muito bem contada. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. A Tânia Ganho é tradutora, é escritora, gosta de gatos e de lobos, é natural de Coimbra, viveu em Londres e em Paris. Corrige-me se eu estiver errada, está tudo certo. Tentei arranjar informações sobre ti e começaram a que eu achei giríssimo foi: é ciente da sua privacidade, todos querem trabalhar com ela, super criteriosa e exigente das melhores profissionais do meio. Olha, já saio aqui muito satisfeita, com um ego enorme. Ataca o microfone sem medo. Olha, fui espreitar o Instagram da Tânia e tu tens um vídeo maravilhoso que eu vi e revi, porque tu estavas preparada, vê-se que é site do coração que tu dizes, mas tinhas os livros certos à mão, e só, mesmo sem ver o vídeo, mas convido a irem ao Instagram da Tânia, mas eu escrevi, por isso é que eu vi imensas vezes, eu tive que escrever o que tu disseste, porque é o melhor resumo de sempre. Então estou um bocado rouca, não é para ficar bonito, mas é só porque o teu conteúdo é maravilhoso. Ler é viajar, é conhecer a história de outros países, é viver com personagens inesquecíveis, é descobrir o amor, a paixão, o erotismo. Ler é descobrir a morte e como lidar com a morte. Ler é rir e chorar, é combater o preconceito, o racismo, a violência. Ler é refletir sobre a guerra. Ler é saber a que cheiram as flores à noite. Adorei este livro. É nunca sentir o tédio nas filas de supermercados, dos correios, é passar uma viagem nos transportes públicos com prazer. Ler é nunca estar sozinho. Este texto é maravilhoso. Sabes que eu fiz esse vídeo, foi uma brincadeira, porque uma brincadeira muito séria, porque me tinham pedido do Plano Nacional de Leitura para participar numa iniciativa, vamos promover a leitura, então se podíamos, eu e várias pessoas que trabalham no setor, se podíamos gravar um vídeo de 1 minuto a falar sobre a importância da leitura. E eu pensei, isto vai ser uma daquelas iniciativas muito boas, mas que corre o risco, se formos todos muito sérios, de se tornar uma coisa pesada. E então estive a pensar o que é que os miúdos, por exemplo, os miúdos que não leem, o que é que eu diria aos miúdos, aos adolescentes, aos jovens que estão naquela fase, eu nem entro nas livrarias, não me interessa ler, é uma seca. O que é que eu lhes diria? E então resolvi fazer uma coisa mais dinâmica, mas foi um registro. Estive a pensar nos livros. Pois, porque os livros da minha vida. Diz isto, mostras os livros com temas diferentes sobre a guerra, sobre o amor, o erotismo. Mas foi um registro muito, muito ligeiro, mas gostei porque acho que chegou a muitas pessoas e eu acho que devemos mesmo começar a falar do livro como amigo, são os nossos amigos, são as nossas companhias, tirar um bocadinho aquela ideia de que os livros e a literatura são coisas muito sérias e muito pesadas. Dito isto, já sabes que eu trago sempre livros muito pesados e sugiro livros muito pesados, mas realmente acima de tudo são companhias, e ando mesmo sempre com um livro. Por exemplo, hoje para vir aqui gravar a conversa pensei, se eu chegar demasiado cedo, o que é que eu fico a fazer no carro? Então trouxe um livro para ler, faço sempre isso. Fazes bem, não é? Às vezes lá à farmácia e está à fila, lemos. Assim estou sempre acompanhada. E tu traduzes muito, não é? Traduziste já David Lodge, Alice Smith, Chimamanda, Anaïs Nin, que eu achei imensa graça, Elizabeth Strout, que descobri há pouco tempo. É a minha paixão. É a tua paixão também, pronto. Tu traduzindo estás a descobrir imensas coisas novas, estás sempre a... Estou. E é por isso que eu gosto muito da minha profissão de tradutora. Em primeiro lugar, porque é sempre diferente. Nunca estagnas. Estás sempre a descobrir autores. A Elizabeth Strout eu não conhecia antes de começar a traduzir e foi uma descoberta maravilhosa. Traduzi um livro e fui comprar os outros todos que ela já tinha, não trabalho. Exato, que ela já tinha publicado e é mesmo um prazer quando descubro um autor, e às vezes são autores que já toda a gente leu. Eu às vezes os meus amigos gozam comigo e dizem, tu chegas às coisas muito tarde porque não ando muito em cima do assunto, e por exemplo séries ou filmes às vezes vou ver com anos de atraso, e é engraçado porque enquanto todos os outros já descobriram, já se fartaram, já passaram a outra coisa, eu estou a dar os primeiros passos. Portanto, a Elizabeth Strout foi um deslumbramento que eu tive e continuo a ter, e estou ansiosa à espera do próximo livro que vai sair em breve. Vamos ficar atentos. Também fiquei fiel, há assim poucos autores que eu tenho que ler todos deles. Todos. Ela é uma delas. Outra também que tu traduzes e traduzes muito bem é a Leila Slimani, que também é outra paixão. O primeiro livro que eu traduzi marcou-me, que é o Canção Doce, Chanson Douce. É um
livro que não deixa ninguém indiferente. Lês a primeira cena e percebes ao que vais, não é? Uma ama que assassina 2 crianças que estavam aos seus cuidados. E depois a forma como ela consegue entrar na cabeça de uma, vamos chamar-lhe uma psicopata, uma pessoa profundamente desequilibrada. A ama que quase que faz parte da família já. A ama que faz parte da família e que é acolhida na família quase como uma salvadora. Ela vem e é a pessoa perfeita e é tudo perfeito. E a Leila Slimani tem realmente um dom para te abrir a porta da cabeça das pessoas e pôr-te mesmo dentro de todos os sentimentos desta Louise. É uma psicopata. E, portanto, fiquei fascinada e depois disso tem sido um prazer traduzir livro, atrás de livro. Só não traduzi o livro o ensaio, O Perfume das Flores à Noite, que tu falaste. Sim, gostei imenso há pouco, e que é um livro belíssimo, não tinha calendário na altura e foi muitíssimo bem traduzido pela Isabel Castro Silva e é, quando as pessoas me dizem ainda não li a Leila, por onde é que eu começo? Eu geralmente digo, leiam o ensaio primeiro, para O Perfume das Flores à Noite, depois que comecem então a descobrir os romances da Leila, que são muito fortes. Também vai sair, deixo já aqui. Ai, que bom, informações em primeira mão. Exato, também vai sair muito, muito em breve o 2º volume da trilogia O País dos Outros, que é uma Leila Slimani num estilo diferente, é um registro diferente. É autobiográfico, não é? Baseia-se na família dela? Sim, na família e nas suas experiências, mas depois é ficção, são romances. Okay. Mas inspira-se na família, mas sim, okay. E nas suas raízes marroquinas, a família, a avó, a mãe. Mas o 2º volume está quase a sair, é muito bom. Eu estou desejosa que ela escreva o 3º, porque agora estou eu em pulgas para traduzir o próximo volume e saber o que é que ela nos traz no final da trilogia. Mas é uma autora que realmente é preciso ler. Preciso ler. Boa, sabes que na última conversa que tive neste podcast foi com a Ana Garcia Martins e ela falou na Canção Doce da Leila Slimani e eu fui, é um thriller psicológico e fui investigar e não só essa história horrível da ama que mata os filhos e não estamos a ser spoilers, no fundo é ponto de partida, o livro começa premissa, assim, exatamente. exato. Foi baseado numa história que aconteceu, numa história real em Manhattan em 2012 e ao ler sobre esse livro que eu ainda não li, mas para estar aqui preparada para a conversa, queria também dizer-te que além de, depois eu procuro blogs e enfim, a internet tem tudo. Além da crítica ao livro, da boa crítica ao livro, há no fim 2 parágrafos que uma boa crítica à tradução, que é tua. E então foi giríssimo e pensei, olha que engraçado, a Tânia vem em breve e está aqui. E é um elogio à tua tradução, porque sabes que eu leio muito, sempre que posso, no original. E faz diferença uma boa ou uma má tradução. E estás de parabéns, porque realmente eu tenho lido estas autoras que estamos a falar, a Leila Slimani e a Elizabeth Strout, tenho lido em português. E estás de parabéns porque mantens a qualidade. Ainda bem. É o que se quer, é que as pessoas leiam os livros em tradução como se estivessem a ler em português, como se os livros tivessem sido escritos em português. E tu passas isso, já está completamente natural. Ainda bem, eu já fico mesmo contente, porque a última coisa que eu quero é pegar numa obra maravilhosa e estragá-la. E uma má tradução estraga completamente. Às vezes estraga. Mas é isso, acho que eu não, até há pouco tempo, se calhar, nunca reparava no tradutor. Não era por aí, não é? Vou para a editora ou sobretudo para o autor. A única tradutora que eu reparava na altura quando eu lia muito Murakami, porque para mais japonês, não é? E depois tive a sorte de a conhecer, eu não lembro do nome dela, mas era uma rapariga bem simpática, uma senhora bem simpática, que conheci na Feira de Livro e lembro também de agora, de repente, não me lembro quem é que traduz. Era uma senhora, não me lembro do nome dela, mas traduz bem, pronto, vale o que vale, não é? Então estamos a falar de japonês. Mas os livros do Murakami, obviamente li-os em português e ela era ótima tradutora, então agora achei graça realmente começar a reparar nisso e o teu nome surgiu primeiro. Mas isso é um primeiro... fenómeno que está a começar... Em Portugal, que não era hábito, as pessoas nunca reparavam no nome dos tradutores. Eu creio que agora andam a reparar isso. Como tradutor é muito gratificante, não é? Sobretudo se as críticas forem boas. Ora bem. Mas, dito isto, quanto mais fala das traduções, mais uma pessoa sofre a pensar, será que eu fiz a geneira desta vez? Ou é um trabalho público. É público e é uma enorme responsabilidade. Eu devo, ainda por cima tu já percebeste que eu adoro os autores que traduzo, portanto aquela ideia de ter cometido um erro que pode acontecer, sou humana como toda a gente e às vezes escapa, apesar dos livros serem revistos, escapam erros e não é só gralhas, mas a ideia de fazer qualquer coisa que destrua, nem que seja um pouquinho a obra de um autor que eu adoro, é um pecado. É um desgosto para mim. Sim, ficaria a sofrer durante pelo menos alguns dias. Mas eu acho que é justo até que se repare mais nos tradutores, porque sem dúvida é importantíssimo, lá está, faz diferença, e também acredito se calhar que os leitores
começam a ter finalmente essa percepção. Porque eu acho que sempre tivemos, não é? Quando uma tradução é má, tu percebes e estraga o livro, mas não vou ver quem é que a mas fez. geralmente não se ia ver quando a tradução era boa, as pessoas não paravam para pensar. Sem querer, não dávamos quem é créditos. Que será que fez? Portanto, ainda bem, até que enfim faça-se justiça à vossa muito obra. Bom. Agora só falta por exemplo, a imprensa e mesmo as próprias livrarias online, quando mencionam os livros, continuam a esquecer-se de pôr o nome do tradutor, e isso é importante, não é porque o livro não apareceu por obra e graça do Senhor em português, alguém trabalhou, é só uma questão de reconhecer o trabalho que está ali por trás. Boa, fica aqui o apelo, tens toda a razão. Sim, acho que é importante, até porque já tive colegas estrangeiros a queixarem-se que queriam saber, editores, queriam saber quem é que tinha traduzido determinado livro em português e vão aos sites das livrarias ou vão à imprensa e não encontram a referência ao tradutor. Pois, a ficha técnica devia estar, como tem a editora. Boa, então fica aqui a dica, fica aqui o recado, vá. E tu traduziste inúmeros, e tu começas a traduzir assim que começas a ler? Ou lês primeiro? Isto é só uma curiosidade. Não, eu antes, no início da minha carreira, há mais de 20 anos, quando comecei a fazer tradução literária, lia o livro todo antes e, portanto, depois voltava ao início e começava a traduzir. Agora, o que eu faço quando me proponho um livro, vou fazer pesquisa sobre o livro, sobre o autor. Se for uma Elizabeth Strout, nem preciso fazer pesquisa, digo logo que sim. Se for um autor que eu não conheço, vou pesquisar. E, regra, já leio só as primeiras linhas ou dou uma vista de olhos. Porque depois gosto de me sentar a trabalhar como se estivesse a descobrir o livro aos pouquinhos. É como se estivesse a ver uma série. Então, o que é que o capítulo de hoje me traz? Que máximo! Há uma descoberta um lado muito infantil nesta minha abordagem, mas é muito bom porque assim não te cansas, não tens tédio, até porque depois eu leio o livro enquanto estou a traduzir, leio as minhas frases 500 vezes e a frase do original às vezes não percebi, ou será que estou a interpretar mal, não sei quantas vezes, e depois leio o livro todo outra vez para fazer uma revisão, entrego à editora e depois leio as primeiras provas e muitas vezes as segundas provas. São muitas leituras e para não tirar o prazer à profissão, parto para a tradução sem ter lido o livro e vamos à descoberta. E é um trabalho, a pergunta é difícil porque obviamente varia também do número de páginas. Normalmente os livros da Elizabeth Strout são um bocadinho mais pequeninos, mas é um trabalho que demora muito tempo, são meses. Que não depende do livro. Posso traduzir um livro de 200 páginas se for muito simples num mês, mas sem fazer pausas, não é? Sem fazer mais nada, não há fins de semana, e a trabalhar por vezes à noite, também o dia todo e à noite. Mas depende. Já traduzi um livro de 800 páginas, foi o ano inteiro. Uau! Foi um ano inteiro com aquele livro, Cidade em Chamas, que é muito bom. Não tenho ouvido as pessoas a falarem do livro, creio que... É de quem? Garth Risk Hallberg. Cidade em Chamas. Cidade em Chamas. É um livro tão bom, eu adorei. Foi um ano inteiro da minha vida, mas foi um prazer, porque andei pelas ruas de Nova Iorque, onde eu nunca fui, ainda não visitei Nova Iorque, portanto andei a visitar as ruas todas de Nova Iorque com aquelas personagens durante um ano e foi maravilhoso. E então trabalhava muitas vezes com o Google Maps aberto para ver os sítios por onde eles andavam. Que giro, para visualizar. E portanto senti mesmo que andei a passear enquanto traduzia. É uma daquelas traduções que me deixou com muito carinho e uma excelente recordação, e gostava mesmo que o livro voltasse a ser lido. Cidade em Chamas. Fica aqui a dica. Eu senti isso com o Shantaram. Eu fui à Índia, sinto que fui à Índia. Tens que ler o Shantaram do Gregory David Roberts. Eu vi que a Sónia Moraes Santos falou no livro e com muito entusiasmo pensei, tenho de ir comprar. Foi, e falei também, se não me engano, foi com o Chefe Kiko, também logo o primeiro episódio, também recomendo a conversa. Quem falou em ti, tu tens vários livros, não é? Tens A Vida Sem Ti, Cuba Livre, A Lucidez do Amor e A Mulher Casa. Sim. E depois tens o Apneia, que foi até nomeado e tudo, para a categoria de melhor livro de ficção lusófona, já foi referido aqui pela Sara Roddy. Sim, ela disse. E por acaso a última conversa, coincidência, foi a Ana Garcia Martins que também falou no teu Apneia e foi muito elogiado. Parabéns. Fico muito contente quando vejo que o livro continua a ser lido, já saiu há 2 anos e continua a ser lido, e eu continuo a receber mensagens todas as semanas pelo Instagram. Fantástico. Sobretudo pelo Instagram, de pessoas
que me dizem, li o seu livro, adorei, e depois muitas vezes acrescentam, infelizmente passei pelo mesmo, ou estou a passar pelo mesmo, ou conheço alguém que passou, portanto, é uma história muito pesada, mas que... Sim, de divórcio, de parentalidade, divórcio, sim, bruta, e violência explica psicológica, sim, muita violência psicológica, e que é uma história que, infelizmente, existe nas casas de muitas pessoas, portanto, eu continuo a receber mensagens de leitores e gosto sempre quando pessoas como a Ana Garcia e a Sónia Moraes Santos são pessoas que leem muito e que recomendam o livro. É ótimo, claro, é bom sinal. Bom, e há um bom. livro também transversal. A primeira pessoa que me recomendou o teu livro, a Apneia, foi a minha professora de Pilates, que é a minha amiga, sério? me fiquei a dar muito, porque ela também gosta muito de ler, portanto é gira, há logo essa empatia. E foi a primeira, e também não passou por um divórcio sequer, mas só tens que ler, Mariana, porque um ritmo é a Apneia, ficas sem ar e foi a primeira. Portanto, Eu própria ficava sem ar a escrever. Aliás, os capítulos que se passam na ilha foram as minhas bolhas de oxigênio. Deixa-me agora parar aqui esta torrente, aquilo parece não é uma cascata, uma avalanche. Sim. E às vezes eu própria tinha de dizer, vamos parar, porque me estava a custar. Mexeu contigo. Vamos parar e agora vamos levar a personagem para a ilha, respirar um pouco, olhar para as gaivotas. E não é autobiográfico, eu disse isso numa conversa, acho que foi com a Sara Roddy, quando falámos no teu livro, que não é... É sempre autobiográfico, há sempre coisas autobiográficas, não é? Sim, mas tu não passaste por esse divórcio, ou seja, não é a tua história que tu contas naquele livro, é um livro para o qual tu fizeste imensa pesquisa. É uma história... eu fui buscar, aquilo é uma história que acontece a muitas pessoas. Sim. E portanto acaba por ser uma súmula de várias histórias, embora isto não quer dizer que eu peguei em muitas e fiz uma colagem, não. Sim. Há pessoas que passam exatamente por isto, não é? Eu não fui pegar na violência psicológica, num divórcio litigioso, em pedofilia, abusos sexuais e juntei tudo num e fiz uma manta de retalhos, não. Há pessoas que passam exatamente por aquilo e é como te digo, continuo a receber mensagens de pessoas que me dizem exatamente isso. Há sempre coisas autobiográficas. Neste caso, o que importa dizer é que é um livro que fala de uma experiência que é comum a muitas pessoas. Sim. Aliás, neste momento, por acaso tenho ouvido pouco nas notícias, mas tenho tentado acompanhar um caso que poderia ser a história do Apneia. Não sei se já ouviste, de uma criança de 5 anos, pai espanhol, mãe portuguesa, e a mãe neste momento está presa em Tires porque viviam em Espanha, pegou no filho de 5 anos e fugiu da relação e veio para Portugal. O tribunal espanhol disse que, obviamente, como não tinha autorização do progenitor, era rapto. A senhora foi presa, está presa em Tires, e entretanto a criança foi entregue aos avós maternos, à avó materna, e estava cá em Portugal. Veio o pai espanhol, bateu à porta da avó, quer dizer, vinha de máscara, disse que era da polícia, a senhora não o reconheceu porque vinha de máscara. Isto são os pormenores que eu li na imprensa, não sei se estou a dizer algum disparate, mas pronto, em termos muito gerais, o pai raptou a criança, fugiu, a polícia, do que eu li ontem, a polícia tinha localizado através do telemóvel que estava em Barcelona, falou com o senhor recusa-se a dizer onde a criança está. Isto podia ser a história do Eduardo do Apneia. Sim. E aliás é o drama da personagem, e isto acontece muito porque era uma realidade que nós não estávamos habituados há 20 anos, que é dos casamentos mistos. Tens pai e mãe de nacionalidades diferentes. Isto é um fenómeno que não acontecia muito em Portugal e depois começou a acontecer. Temos cada vez mais homens casados com mulheres brasileiras ou de outros países, mulheres casadas com alemães, com franceses, com italianos, e quando a relação acaba, o que é que tu fazes às crianças? E foi dessa premissa que eu parti. O que é que tu fazes? Não podes dividir a criança ao meio, como na história da Bíblia e de Salomão, portanto alguém tem de decidir para que país é que vai. Isto acontece e às vezes mais longe do que Portugal-Espanha, às vezes não é mais longe, claro. Muito mais longe. E a vida destas crianças, o que interessa nesta história que eu acabei de referir, e que é muito triste e pesada, não é saber, não me interessa saber quem é que tem razão, a mãe ou o pai, embora a curiosidade me faça pesquisar e querer saber um pouco mais. O que interessa é esta criança, e as crianças é que estão no centro destes litígios, e é disso que me importa falar. E quando se fala do Apneia, interessa-me sempre
que o destaque vá, eu descrevo o ponto de vista da personagem feminina, mas o que importa é pensar na quantidade de crianças que são como o Eduardo e que não conhecem outra realidade senão a realidade do litígio, do conflito, da violência constante. E os pais que não pensam nos filhos quando estão em guerra um com o outro, não é? Exato. Fica aqui a dica, então a opneia A conversa é muito pesada. Pois é, não, mas é útil, é importantíssimo e é bom que se fale e que se dê voz também, não é? É importante. Até porque no fundo estás a ajudar também, como tu próprio dizes que recebes mensagens, se calhar são pessoas que até te agradecem por estás a dar voz Sim. E o que eu costumo dizer é o contraponto para toda esta seriedade e peso na minha vida tem sido sempre uma coisa muito importante, que é o sentido do humor. Nós lá em minha casa falamos de muitos assuntos muito sérios, nem que seja porque são as minhas leituras e a minha escrita tende a ser um pouco pesada, e depois vamos contrabalançando tudo com um sentido de humor enorme, muita palhaçada, porque senão a vida é um peso enorme e com as coisas que estamos a viver agora precisamos mesmo do sentido de humor e levar as coisas com uma certa dose de ligeireza, falar do que é sério e depois deitar para trás das costas e pensar nas coisas boas. Amém. É mesmo. Olha, e tu ainda consegues, dentro desta escrita toda e tradução toda, tu ainda lês, e és uma grande leitora e andas com o livro sempre atrás, e um dos teus livros favoritos eu fiquei cheio de vontade de o ler, Arlington Park, da Rachel Cusk. O Arlington Park, se não me engano, foi o primeiro livro que publicámos cá em Portugal da Rachel Cusk. A Rachel Cusk agora é muito conhecida e muito lida, mas a Rachel Cusk mudou de estilo nos últimos 3 livros, mudou mesmo muito de estilo, o estilo de escrita, de narrador, e ela própria diz que já estava farta do romance nos moldes, mas eu continuo muito agarrada a este primeiro livro que li dela e que tive o prazer de traduzir e que é de 2009, portanto o tempo passa. E eu adorei a Rachel Cusk quando li este livro, e depois há cenas... Isto é a vida de 5 mulheres. A vida de 5 mulheres, e passados estes anos todos, há muita coisa de que eu já não me lembro do livro, mas há cenas que me ficaram gravadas na cabeça. A cena de uma mãe está a preparar a lancheira para as filhas e está... como tantas de nós, está cansada, está exasperada e a miúda faz uma birra, ela pega na lancheira, tira a lancheira contra uma parede e diz: vocês estão a destruir uma vida. Isto é uma frase, daquelas frases todas nós já nos passou pela cabeça, ou já dissemos e depois nos arrependemos e pedimos desculpa aos filhos. Há aqui uma dose enorme de desespero, de realidade, do lado menos bonito da maternidade, da dificuldade que há em criar filhos. Há uma mulher que está grávida, creio que já é do quarto filho. Quarto filho, e então remete-nos muito para a Virginia Woolf, e sem nunca falar na Virginia Woolf, mas remete-nos para a ideia de nós precisamos de um espaço que seja nosso, um quarto que seja nosso, e portanto ela passa, é um capítulo, ela passa o tempo todo a pensar: o que é que eu vou fazer? Eu tenho um quarto de hóspedes, ninguém o usa, aquilo vai ser o meu espaço, eu vou para lá e não faço nada. A Doris Lessing, que é outra autora que eu adoro, também tem um conto precisamente sobre uma mulher num quarto, que é o To Room 19, que eu creio que ainda não foi traduzido e devia mesmo ser traduzido. Portanto, há sempre esta procura, estas mulheres que estão assoberbadas com a maternidade, com os filhos, com o trabalho ou com o não terem trabalho e serem mães a tempo inteiro e precisam de um espaço que seja seu. Eu continuo a identificar muito com isto, com esta necessidade de um refúgio. Sim, às vezes e não é preciso sermos mãe ou estarmos rodeados de pessoas que nos pedem coisas. Eu acho que o simples facto de ligarmos a televisão, vermos as notícias hoje, suscita em todos nós, nem que seja 5 minutos por dia, aquela vontade de desaparecer. Vamos todos fugir, que isto não está bom. Não está bom, isto não está bom, vamos para qualquer lado. Arlington Park, da Rachel Cusk, fica aqui a recomendação. Ela é uma autora premiada e este livro foi finalista do Orange Prize. Vista Chinesa é outro livro que tu escolheste, da Tatiana Salam Levy, é uma brasileira que ela agora vive exatamente, luso-brasileira, vive também entre Tatiana cá e lá. Tem ali um misto de culturas e portanto tem as suas origens são muito interessantes, as suas raízes. E Vista Chinesa é um ponto turístico no Rio de Janeiro. Exato. Portanto, o título assim, de repente não diz o que é, mas é uma história brutal. É uma história brutal. Ainda no outro dia recomendei a um leitor e num e-mail muito informal disse: é uma história fortíssima, e respondeu-me: mas forte como? E eu fiquei a pensar: pois, de facto, forte como? Porque mexe com tanta coisa, mexe com o medo, neste caso o medo que as mulheres sentem de fazer uma coisa tão simples como ir correr. Ela foi correr e foi levada para a mata. Correr um homem armado. No Rio de Janeiro, e portanto isto baseia-se, o livro torna-se ainda mais forte quando sabemos que foi baseado
Uma história real. Numa história uma real. Uma amiga próxima da Exato. autora. Uma história real, mas não precisava de ser essa amiga específica, porque de certeza que já muitas mulheres passaram por situações destas, saem à rua normalmente, como qualquer pessoa, e têm uma má experiência, neste caso uma péssima experiência, portanto uma violação. É a forma como a Tatiana consegue pegar nesta história, porque é um bocado como o apneia, falar de uma violação, falar de um conflito parental, são temas em que tu facilmente, se não tens cuidado como autor, descambas no melodrama ou no, não é? E na coitadinhos e as vítimas, e a Tatiana, eu acho que tive muito cuidado com isso, e a Tatiana consegue contar esta história que é tão difícil de uma maneira que tu sentes a agressão, mas tu não sais do livro a pensar, ai, coitadinha desta pessoa. É uma pessoa que sobreviveu a este trauma brutal, mas tu sentes a força da narradora, sentes a força desta mulher e a força de todas as mulheres que passam por estes traumas brutais e não são destruídas. E tu sais do livro eu pelo menos saí do livro com uma sensação de caramba, que força para passar por isto e sobreviver e conseguir contar a experiência e conseguir, não é superar o trauma, mas lidar com o trauma e permitir que este livro exista e que seja escrito. Portanto, é preciso uma grande escritora para pegar nesta história e conseguir fazer este livro como ele é. E depois, aqui não vou ser spoiler, mas quem ler o livro vai aqui num crescendo de medo, de sofrimento, depois ao mesmo tempo vais descobrindo que é possível haver uma relação íntima, uma relação sexual depois de um trauma deste, é possível, embora nos moldes, cada um sabe de si, mas nos moldes mais particulares, e tu chegas ao fim e de repente tens eu ia dizer uma declaração que não é nem de amor nem de ódio, mas é uma declaração muito forte sobre o Rio de Janeiro, sobre a relação com aquela cidade, que é uma cidade belíssima e ao mesmo tempo tão violenta. E eu li a última frase, pusei o livro e bolas, caramba, Tatiana, que frase! É mesmo muito bom, muito fantástico, bom. Fica aqui esta recomendação. Fiquei cheia de vontade de ler, mas com medo, disse há pouco falámos nisso, porque eu sofro já por antecipação, por ser triste. Mas é uma catarse, acaba por ser uma catarse, sabes? Boa. Eu também parti para o livro pensando, o que é que vai sair daqui? Mas senti que foi importante. Foi importante. É um bocado aquela sensação, quando nós dizemos às crianças, tens medo do escuro, vamos enfrentar o medo. Ou tens medo de ver o que é que está debaixo da cama, vamos espreitar porque não há lá nada. E aqui é aquele medo do que é que nos pode acontecer se formos correr para determinado sítio ou sairmos sozinhas à noite, e eu senti que estava a enfrentar esse medo e foi importante. Mergulhei de cabeça e foi uma leitura difícil, mas ao mesmo tempo foi catártica. Fantástico. Acho que foi importante. Eu gosto muito disso, de catarse. Vista chinesa da Tatiana, há pouco estava a dizer que eu li um excerto grande do livro e eu disseste há bocado uma expressão maravilhosa que é a força do narrador, porque ali exatamente uma descrição de horror que lhe vai acontecer, mas enquanto vai a caminho do horror, está a descrever a beleza da mata. Sim, e tu sais livre com isso. Há qualquer coisa de muito pujante nesta escrita, na maneira como ela fala. Estamos a falar de uma cidade enorme, colossal, e depois rodeada de uma mata luxuriante, e ela faz-te entrar na mata e tu sentes a vida daquela mata, portanto sentes mesmo a natureza em tudo o que tem de bom e de mau. Sim. Não é? O poder da natureza. Força Exato. E a violência, mas há qualquer coisa de regeneração. Tu sais daqui, levas um estalo na cara, mas sais revigorada. Pelo menos foi a minha leitura. Boa descrição. Vista chinesa, da Tatiana Salam Levy. E depois trouxeste o terceiro livro de uma trilogia que se pode ler isolados, mas eu recomendo sempre, por favor, leiam o primeiro, segundo e terceiro, e são pequeninos, que terás tu traduzido, não é? De Elizabeth Strout, a William, que saiu este ano. Foi o livro que eu ofereci ao João Tordo na nossa conversa, porque ele trouxe O Meu Nome é Lucy Barton, que é o primeiro, e que foi o livro até a Lucy Barton que eu ofereci à Ana Garcia Martins, e adorei, fiquei doida com os três, e tu, que engraçado, tu escolheste o terceiro como livro especial.
Conta lá. E eu há bocado, antes de começarmos a gravar, estava a dizer: olha, isto parece que estou aqui a vender o teu trabalho, a vender o meu peixe. Mas, e já disse isto muitas vezes, eu por vezes recomendo traduções minhas porque realmente acredito. Gostaste do livro? No livro, adorei claro. O livro e creio que isso acaba por transparecer. E se não gostasses, não recomendarias, independentemente do teu trabalho. Portanto, ninguém me está a pagar para eu fazer promoção aos livros, mas acredito mesmo neles. A Elizabeth Strout é uma das minhas grandes paixões. Descobri-a precisamente quando comecei a traduzi-la. A Elizabeth Strout faz uma coisa que é muito difícil. Ela, com muito poucas cenas e muito poucas palavras, consegue, porque não é uma escritora de grandes floreados. Ela é muito concisa, mas consegue fazer-te retratos das personagens que tu, com 2 linhas, percebes. Tu percebes quem é aquela pessoa. E ela, neste O. William, tem 2 personagens que já não são novas, o marido e a mulher, portanto vai voltar à história da Lucy Barton, que já nos apresentou antes, também sempre de uma forma um bocado elíptica. Ela não nos conta tudo sobre a infância da Lucy Barton. Ela abre algumas janelas. Ela abre umas janelas e o que ela nos deixa ver faz-nos imaginar uma infância muito complicada, com muita violência, muita pobreza, muita miséria humana, da Lucy Barton. Nós aqui vemos a Lucy numa idade mais avançada e a perspectiva com que a maneira como ela olha para o seu ex-marido William, aliás o título diz tudo, William. É que exatamente agora não estão a ver a Tânia, mas é isso, William, eu quase mesmo aquela quase que o filho fez a asneira, não é? William, tu conheces tão bem aquela pessoa, já viveste tanta coisa com aquela pessoa, que quando ela tem determinadas reações, a Lucy já não é casada com ele, mas aquilo que os ligou foi tão forte durante tantos anos que, apesar dos defeitos, apesar da exasperação, há também neste William o carinho enorme de William. Há uma cena muito engraçada em que eles estão a fazer uma viagem e estão num café. Ela diz-lhe assim com um ar: eu estou a ter um ataque de pânico. E quem já teve ataques de pânico percebe o que é que isto significa. Ela está sentada a uma mesa de café e está a fazer um esforço enorme para controlar a respiração, para não se levantar e tratar aos berros. Portanto, ela confessa: eu estou a ter um ataque de pânico. E ele: Lucy, eu não sei o que é que te ia dizer, a minha mulher deixou-me. Ou seja, ela está a confessar-lhe que está a sentir-se muito mal e ele diz: mas a minha mulher deixou-me, não me peças. Ele não lhe diz: não me peças empatia, mas é o que nós sentimos, vamos falar de mim. E ela responde: mas isto não é uma competição, o meu marido morreu, porque ela foi casada a segunda vez. Sim, meu marido morreu, exato. Portanto não vamos aqui competir, estou só a ter um ataque de pânico. E ele levanta-se e ela vê que ele tem as bainhas das calças demasiado curtas, então acha que ele parece um pateta. E é aí que lhe diz: William, as calças. E de repente neste William e no pormenor das calças com a bainha demasiado curta, é como se o mundo regressa à normalidade e o ataque de pânico passa, porque ele continua a ser o William. William, que nem sequer. Aí ele diz-lhe: é que quando as provei estava descalço. Ou seja, a Elizabeth Strout pega nas coisas mais comezinhas, mais banais do dia a dia e conta-nos quem são estas pessoas através da bainha de umas calças. Eu acho magistral a maneira como ela escreve. Ela torna-as tão reais que nós também estamos lá, nem que seja às vezes: porquê é que eu fiz isto? Olha, não sei. Não sei porque é que fiz, ou não sei porque é que disse, mas foi como me apeteceu na altura, e tudo isso está certo. A relação da Lucy com a sogra, a sogra, que é uma pessoa que vem de outro meio, um meio muito mais abastado, portanto cresceu a viajar, a ficar em hotéis, excelentes hotéis. A Lucy vai para a beira da piscina de um hotel de 5 estrelas e não sabe como é que se há de comportar, porque não está habituada, aquilo não foi a realidade dela. A sogra quer que ela jogue golfe, e ela diz: mas eu nunca joguei golfe na vida, vem de uma terriola, de uma casa no meio de nada, mínima, de uma miséria extrema, e mesmo depois de dizer: eu não jogo golfe, eu não sei, a sogra oferece-lhe um conjunto de tacos de golfe. É muito boa, ela é de uma subtileza extraordinária. E é o livro que fica contigo, e depois é isso, é o que tu dizes: há muitos não ditos que estão ditos. O livro é maior, tem mais história do que as páginas. Muito mais. O livro é curtíssimo e cabem aqui vidas inteiras e é preciso mesmo ser mestre da arte de contar histórias para te conseguir contar estas vidas inteiras em 200 páginas e com tão pouco. Com muito pouco. Sim, e o William acho que é um nadinha maior que os outros, mas é livro de personagem também, mais uma vez, mas é incrível. Eu também fiquei. E acho que falámos disso com o João Tordo,
que há autoras que de repente têm mesmo uma voz própria. Se me des um livro de Elizabeth Strout sem me dizeres de quem é, eu acho que chego lá. Isto só pode ser Elizabeth Strout. Dito isto, as primeiras páginas vi-me grega para entrar na voz, lá está, para captar essa voz. Mas olha, parabéns mais uma vez, está muito bem traduzido. Muitas reticências, muitas reticências e volta atrás. É uma pessoa, está a contar-nos a sua história, portanto ela volta atrás e depois usa uma linguagem coloquial, depois eu punha em português e aquilo soava-me tudo mal, portanto reescrevi não sei quantas vezes e depois no fim, pronto, agora já entrei e senti que a voz já estava à vontade com aquela voz, mas foi difícil. Depois é que estávamos a falar como leitora, tu és a tradutora. Fantástico, mas estás de parabéns porque é o que eu te digo, realmente sempre li no original e prefiro, se puder escolher. E não me custou nada ler em português, não perdiam nada, portanto estou honrada aqui, estou a conhecer-te, estou um bocadinho fangirl aqui nesta conversa. Portanto, Arlington Park, da Rachel Cusk, Vida Chinesa, da Tatiana Salam-Levy, e o A William, que é o terceiro, na verdade, portanto, o meu nome é Lucy Barton e Tudo é Possível, é o segundo livro desta trilogia, vá. E falaste também aqui, só para acabar, porque achei graça, a Sara Roddy fala no teu Apneia, acho que foi a primeira a trazer o teu livro e não será a última, e ela trouxe um livro de poesia. E é giro porque eu escrevi novelas para televisão e uma das minhas coleguinhas era a Cláudia Sampaio. E tu trouxeste o livro que a Cláudia Roddy, que fala de ti, também trouxe, que é o Já Não Me Deito em Pose de Morrer. A Cláudia tem uma voz, lá estávamos a falar de voz, tem uma voz muito, é dela e não é de mais ninguém. Eu tenho uma relação com a poesia tem mesmo de me tocar. Não sou uma consumidora de poesia que leia todos os dias e que conheça tudo e mais alguma coisa. Eu, quando descubro uma autora ou um autor de que gosto, poeta, aí sim compro os livros todos e leio, mas eu leio poesia de vez em quando. Abro o livro, tenho uma estante só mesmo para os livros de poesia, e o livro da Cláudia, de vez em quando, dou por mim a tirá-lo da estante e abro ao acaso e vejo o que é que me diz e encontro sempre qualquer coisa de extraordinário, como só uma frase como esta: uma vez quiseram-me louca a arder e eu ardi com a descrição de um fogo posto, porque a cura vai na mesma direção que a nossa febre. Uau. E depois vais por aí fora, mas isto são 5 linhas e tu fechas o livro e já ficas a pensar naquilo. Ela transpõe-te para uma realidade, para um universo que é dela. E tem outro poema em que já não me lembro como é que quando agora procuras, não vou conseguir dizer encontrar, aqui. Que ela sai do hospital. Sim. E a descrição é a maneira como ela nos fala dos sentimentos, o estar sempre ali no limite do que pode ser, da loucura, é muito intenso, é uma voz muito intensa. Eu ando sempre à procura de vozes muito intensas, portanto a Cláudia... Sabes que é giro, agora estava a dizer, enquanto estavas à procura, e dizer uma coisa, que a Tânia está aqui com o livro na mão e tem imensas dobras nos cantinhos. Eu faço há pessoas que dizem que isto é uma barbaridade. Exatamente, eu estou a sofrer um bocadinho, confesso, mas eu percebo, estás a escolher os teus poemas. Pronto, os meus livros estão todos marcados, por acaso este nem é dos que está mais marcado, eu costumo dobrar os cantos e sublimo e depois escrevo e ponho apontamentos no fim ou no início e depois é engraçado porque passados anos volto a tirar determinado livro da estante. Eu li isto em 1900 e qualquer coisa. E gostei desta, que está nesta página. Olha, foi desta frase que gostei e vejo se a frase ainda me diz alguma coisa ou não, e outras vezes não percebo porque é que eu sublinhei isto. Já não te diz tanto. E outras vezes redescubro e é sempre o revisitar os amigos, é como se revisitasse os amigos. Boa, é matar saudades. Eu senti isso, Cláudia, tu disseste uma coisa da poesia que explicaste aquilo que eu sinto, que é, eu tento ler poesia e é mais recente a minha descoberta da poesia, porque realmente sempre me aconteceu isso. Há muita poesia que, sim senhora, é bonita, mas não fala no meu coração, nada, não me entra, portanto percebo, ok, está bonito, não me identifico, e agora sim realmente estou a começar a descobrir. E a Cláudia é giro, porque tive a sorte de conhecer, pronto, trabalhámos juntas, não é? Fomos ambas guionistas ao mesmo tempo, e é giro porque éramos miúdas, e a Cláudia é mais miúda que eu. E é engraçado agora, porque já não a vejo há uns tempos, e a Sara Roddy tinha falado neste livro, já o tenho também, já estive a folhear e a ler. E é uma mulher, Cláudia, está uma mulher. É uma mulher e há uma profundidade, sem dúvida, na maneira como encara o mundo, na maneira como olha para si própria e olha para os outros e o espaço que ela ocupa. É muito profunda, é muito intensa e eu procuro, a sério, identifico-me muito e cada vez mais com esta intensidade. São
são fulgurantes, são pessoas fulgurantes, não é? Passam Bom na elogio. nossa vida, esta poesia, tu abres numa página e toca-te. Fica aqui o elogio. Cláudia Sampaio, e não é o primeiro livro de poesia dela, mas este é especial, Já Não Me Deito, em Pose de Morrer. Ela também é pintora, é uma artista. Exato. Sim, toda eu ia versátil. dizer isso. Depois é uma pessoa que tem, ela faz parte de um projeto que é o Manicômio. Sim, ela é artista residente. E tenho gostado muito de acompanhar as obras que ela faz e vê-la descobrir o seu próprio caminho enquanto pintora, e não é só pintora, não é? Também faz outras obras, e tem sido, sem nunca conhecer a Cláudia, eu não a conheço ao vivo, mas é quase um processo de descoberta, ir vendo o trabalho dela não só como poeta, mas também como artista plástica, e ver o que ela faz, e faz coisas mesmo muito, muito boas. Que giro, olha. Ainda ia trazer cá, fiquei cheia de vontade de ir rever. Agora tenho aqui um desafio, eu disse isto à Tânia no início da conversa, que é, eu no fim dou sempre um livro, e isto hoje tenho uma mochila cheia, porque pensei, estou tramada, tudo o que eu quero recomendar à Tânia, ela, tu é que tens de recomendar a mim. Aliás, já me recomendaste hoje, estou cheia de vontade de ler a Rachel Cusk e a Tatiana Levi, o resto eu também já conhecia, por sorte, mas tu tens vários autores favoritos, e falaste nisso comigo, da Margaret Atwood, a Chimamanda também, a Maggie O'Farrell, o Ian McEwan, e a Maggie O'Farrell, quando tu falaste nela como de umas autoras que tu adoras, teve graça porque a Tânia chegou aqui e mostrou-me vários livros e eu pensei, estou tramada, olha, um que eu queria oferecer porque eu adoro este livro, tu trouxeste-o, portanto já tens, que é o I Am, da Maggie O'Farrell. Eu falei sobre este livro, está traduzido. Tem tradução em... Tem, chama-se Estou Viva. Isso mesmo. E eu falei neste livro, se quiserem mais ao detalhe, está na conversa com a Inês Patrocínio, que foi uma boa conversa, e falo neste livro, pronto, que eu queria muito oferecer-te, mas já tens, portanto é bom sinal. Ai, mas tens mais. Tenho mais, tenho que ter plano ABC, tenho que Pronto. acertar em algum. E depois falaste-me na Margaret Atwood, e calculo, obviamente, que já terás. Tenho que procurar na minha mochila, estou cheia deles. Já tens, com certeza. O Oryx e Crex, o último homem. Por acaso não. Não tens? Por acaso olha, não. então pronto, foi finalista do Booker Prize e do Orange também. A Margaret Atwood, Oryx e Crex. Não acredito que o plano B correu bem. Sim, mesmo, e tenho andado. Mas agora fico curiosa qual era o plano. Não, eu mostro-te os outros todos. Não, mas, ainda não li, tenho deixado este mais para o fim. Não sei porquê, não sei, acho que... Aliás, fiz uma pausa no Margaret eu acho que a Atwood. crítica não é tão boa. Eu acho que foi isso. Eu li a história de uma cerva, a Handmaid's Tale, e fiquei tão deslumbrada com o livro que fiz uma pausa na Margaret Atwood. Que também é intensa. Exato, durante uns tempos, porque não quero sentir-me desiludida. Agora que já deixei essa pausa, já posso ler os livros que ainda não li dela, e que são poucos, como este Oryx e Crex. Olha que bom! Porque já não vou com aquelas expectativas enormes. Já fiz o luto de ter acabado a história de uma serva, já posso partir para este com venha o que vier. Olha, é a Margaret Atwood, Atwood, vou gostar. Exatamente. Olha, muito obrigada. Então, olha, pronto, fica aqui então o Oryx e Crex, da Margaret Atwood, fica o meu presente, mas então só pela curiosidade, outros livros que eu pensei em trazer, pronto, eu trouxe outro, só que eu este ainda na verdade não li, eu tenho um problema, que é uma frase japonesa que traduz isso, eu sei imensa graça quando aprendi, que é tsundoku, que é as pessoas que compram mais livros do que aqueles que sabem que vão conseguir ler. Sim. E eu sou assim. Eu sofro disso. Pronto, eu também. Às tantas eu sei que não vou conseguir, mas tenho 20 para ler, mas tenho que comprar aquele também. Eu também. Pronto, e então ainda não li, mas quando eu me apaixonei pela Maggie O'Farrell com o I Am, achei giríssimo o livro, achei giríssimo a sinopse, não? This Must Be the Place, que é outro da Maggie O'Farrell. Esse também tenho, eu tenho todos dela, mas ainda não li o Hamnet. O Hamnet eu tenho no Kindle, também não li ainda. Eu comprei, ainda não li, também estou a guardar para o Hamnet saborear. É premiado. Exato, para saborear. Lá está, já toda a gente leu, eu vou ler daqui a uns meses. Mas eu estou como tu, pronto. Que engraçado, eu estou como tu, porque eu tenho o Hamnet e aliás já não lembrava que tinha em Kindle, também podem ter no Kobo, claro, que a FNAC vende, mas queria trazer-te também o Hamnet, só depois pronto, não tinha em papel, mas o This Must Be the Place também tens, então também tem, até agora também pronto. Tem. E depois... Mas já estou muito satisfeita aqui com a Margaret Atwood, ainda por cima a tradução da Ana Maria Chaves e Ana Mafalda Costa, publicado pela Bertrand. Tens toda a razão, temos que começar a dizer os tradutores. Sim, senhor. Então pronto, mas já tens o presente. Sabes, depois o que pensei foi, este também é da minha coleção pessoal. Lydia Davis. Muito. E achei graça porque é da Collected Stories, ela escreve short stories e ela também é tradutora. Então pensei, olha, se não conseguir acertar em nenhum livro que tu já tenhas todos, gosto muito dos teus planos. Os teus planos estão todos ótimos. Ai, que bom. O plano B, C, está tudo ótimo. Percebeste os meus gostos. Sim, que bom, mas porque identifico-me contigo. E já te olha, ainda tenho tempo para um último. Força. Que é um livro que eu li. Este foi publicado agora, eu trouxe a edição nova do Morris. Chama-se Morris, do E.M. Forster, que é mais conhecido por Um Quarto com Vista ou Passagem para a Índia. O Morris é um livro
Maravilhoso. Eu tenho uma edição antiga da Cotovia e fiquei muito feliz quando a ASA publicou o livro agora, passados tantos anos, porque a edição da Cotovia já não se encontra. Eu fui vê-lo, li-o em 1985. Uau! E lembro perfeitamente, porque tenho fotografias na praia a ler aquele livro e não fiz mais nada durante 2 ou 3 dias e tenho todo sublinhado. É uma história de um amor homossexual. O livro foi escrito no início do século XX, mas só foi publicado, portanto, numa altura em que ainda era crime. Sim, pois. 2 homens terem uma relação, mas foi publicado postumamente em 1971. E é uma história de amor maravilhosa e depois deu origem a um filme belíssimo do James Ivory. Por isso, quem ainda não teve o prazer de descobrir Morris, do E.M. Forster, recomendo mesmo. É uma belíssima história de amor. Muito bem contado. Boa, eu depois vou escrever aqui no descritivo do nosso podcast, no Spotify, nas outras plataformas, e depois também depois tiramos uma fotografia, eu deixo no meu Instagram, e vou deixar aqui as referências todas dos livros. Arlington Park, Vista Chinesa, a William, Já Não Me Deito em Pose de Morrer, o Cidade em Chamas, que falaste Sim. logo no início, e o Morris, pronto, fica aqui também do E.M. Forster. Vou pôr aqui essas dicas todas. E ficas então com Margaret Atwood, Oryx e Crux. Olha que bom, foi um prazer. Obrigada. Olha, muito obrigada mesmo. E para a semana há mais.